Systemcast no ar. Hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio Pai Renan Santos de Ogum, ele que dá Umbanda, e vai tirar umas dúvidas sobre esse tema, irmão, que gera muita dúvida. Eu não sei praticamente nada. Estamos aqui para aprender com ele mais um pouquinho. Com certeza. E aqui é Flávio Lima. Aqui é Gil Camani. Estamos aqui mais uma vez no nosso Systemcast. É um podcast onde a gente tem todo tipo de informação, todo tipo de entretenimento, né? Estamos aqui, como o Fábio Lima falou, com o Pai Renan de Ogum, que está aqui com a gente. E a gente vai desenrolar a conversa aqui, conhecer, descobrir, né? Ele vai saber também algumas coisas, eu vou tirar minhas dúvidas. Os nossos irmãos que estão aqui também vão tirar suas dúvidas. E aí, Pai Renan de Ogum, prazer estar aqui com você nesse nosso terceiro episódio do Systemcast. Me diga assim primeiro, quem é Pai Renan de Ogum? Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês for ver esse vídeo, né? Axé a todos, a bênção meus novos, meus mais velhos e a bênção meus iguais. Como vocês falaram, eu sou o Pai Renan de Ogum, sou filho de Cruz das Almas, né? Do terreiro Centro de Umbanda Sultão das Matas, e eu sou uma pessoa simples, sou uma pessoa do Axé, e estamos aqui para ensinar e aprender também, e somos todos iguais. Com certeza. Vamos lá, Com Fábio? certeza. Como foi essa sua iniciação na Umbanda, irmão? Começou quando? Você era muito novo, tinha tipo adolescência, 14 anos, por aí. Como foi essa iniciação aí? Foi como todos o pessoal do Axé, né? A gente vai imperador. Foi de família? De família, praticamente. A minha avó era rezadeira, trabalhava com caboclo Sultão das Matas, e praticamente eu herdei a espiritualidade da família, entendeu? Sim. Aí aos meus 14, 15 anos comecei a ter problema espiritual e acabei indo na casa de Pai Del, lá em Cruz das Almas. Axé, meu velho, sua benção. E ele me ensinou muito e foi feito lá no Centro de Umbanda também, que o caboclo dele também é Sultão das Matas. Olha que glória, né? Rapaz, é muito axé. Mesmo. E aí fui cuidando da espiritualidade e recebi o cargo de babá. Hoje estou aqui com os filhos, trabalhando por bem, trabalhando para ajudar todos que chegaram, entendeu? E uma coisa importante, não vivo da religião. Pratico a religião, mas tenho o meu próprio trabalho. Alguma pergunta aí? Que legal. Eu gostaria de saber o que acontece antes, se podemos chamar assim, da entidade se manifestar. Qual é o preparo antes desse momento? Primeiramente, a pessoa tem que ser médium, não é isso? Todos somos médium. Agora, existe aqueles médium de incorporação, existe o médium de visão, ver espírito, ver vulto, né? Tem o médium de audição, ouve. Tem o médium de olfato, que sente o cheiro de rosa, cheiro de defumador, cheiro de terra, de defunto, de tudo. Então, existe cada mediunidade. Existe um médium que carrega cada mediunidade. E o meu foi de corporação, né? O caboclo, quando ele vem para incorporar, ou qualquer entidade, eles dão o aviso, deixa a gente com mal-estar, dor de cabeça, deixa a gente ver coisa, ouvir coisa, e aí tem aquele preparo, aquele ritual para você cuidar da mediunidade, para depois se desenvolver. Que não é fácil, viu? Quem é médium é sofrer no vale de flores. Mas você falou que todas sempre tem um sinal, né? Todos têm sinal. Todos. Mas porque algumas pessoas seguem esse caminho da religião e outras pessoas, já que todos sentem esse sinal, porque alguns sempre procuram se cuidar, outros já procuram outros meios, tipo outras religiões, sendo que o caminho é o mesmo, né? É assim. Como funciona essa parte? O homem em si tem um livre-arbítrio. Sim. Então, nem todos nasceram para Umbanda, nem todos nasceram para Candomblé, nem todos nasceram para a igreja evangélica, para a igreja católica, para o kardecismo, e assim já vai, tem várias religiões. Então, cada espaço, uma pessoa, que eu posso dizer, é dedicado. Tem pessoas que nasceram para Umbanda, tem pessoas que nasceram para Candomblé. É igual a profissão, né? Tem um médico, tem um engenheiro, tem a vocação, né? Policial, tem vocação, tem um chamado. E na religião, seja qual for, a gente tem o chamado. No caso, quem é sacerdote. E existem também as pessoas que têm o chamado para se cuidar.
Tem pessoas que não se dá bem na igreja católica, pá, igreja evangélica, que lá se dá muito bem, ou vice-versa, entendeu? E a vida é assim. O importante, eu acho também que é isso, é que se você está no espaço que você se sente bem, quem é que vai poder julgar você? É melhor do que você estar em um lugar onde você está ali, mas você não está legal, você não se sente bem, você não se identificou. Né? Por isso que às vezes você vê uma pessoa trocar muito de religião, até ela encontrar realmente o que faz sentido para ela. Como o pai Renan falou, tem pessoas que parece que ela já vem com a vocação para aquilo. Entendeu? Não adianta você correr, que uma hora você vai cair ali, onde você é para estar. Quando você chegar ali, vai se sentir bem e você vai desenvolver ali. Eu acho que também é muito isso, né? Do nascer para isso. Pô, é muito top. Isso Legal. daí. Porque as pessoas geralmente correm, né? Ficam correndo para várias religiões, como você falou agora. Para se encontrar. Uma barata tonta correndo para se encontrar. No terreiro do Senhor lá, recebe muitas dessas pessoas que estão perdidas espiritualmente e encontram alguma resposta. É uma luta diária, né? Nós temos nossas sessões, que é dia de quinta-feira, em 15 dias, mas tem os atendimentos, que é o dia de sábado à tarde, às vezes no meio de semana à noite. Então a gente recebe pessoas de várias categorias. Pessoas com problema espiritual, pessoas com problema psicológico, outros problema financeiro, outros usuários de entorpecentes, que é a nossa luta diária, entendeu? A gente vive uma luta mesmo com o pessoal que é usuário, que só Oxalá na misericórdia. Mas estamos aí, estamos lutando. Você poderia falar um pouquinho sobre a conta? Essa conta, acho ela bonita. Sim, aqui é verde e amarelo. Aqui é do meu caboclo Sultão das Matas, né? Eu fui hoje pedir licença e veio ela. Então, para ter uma conta desse, tem que passar pelos rituais, entendeu? Levar um tempo na doutrina, poder receber os dologum, fio de ponta. Entendi. E qual o significado dessas cores, esse verde e amarelo? Verde e amarelo significa a cor do Brasil e a cor dos caboclos também, né? Sim. Entendeu? Então, especificamente, a cor verde e amarelo significa caboclos da mata. Então, pode ter outras cores, depende do tipo da umbanda que a pessoa pratica. Mas, geralmente, verde e amarelo é para os caboclos. Muito top. E o que as pessoas interpretam de errado sobre esse processo espiritual? Aí vai mais a informação, né? Se uma pessoa nunca foi em um terreiro de umbanda, de candomblé, mas veio falar que só pratica mal, que só isso aqui, aquilo outro, então cria esse fake news que vai levando a má informação às pessoas. É igual um exemplo. Tem pessoas que não lhe conhecem, mas tem uma terceira que conhece e fala mal de você. Se eu não conhecer você, a pessoa fala mal igual, né? Então eu tenho que ir, eu tenho que ver, não é que eu preciso praticar, mas eu tenho que ver para saber se é aquilo mesmo. Ou no mínimo buscar informação para saber como é. Porque realmente, como o pai Renan falou, né, acontece muito do cara às vezes não gosta de você, aí eu conheço o pai Renan, começa a falar mal de você, ele vai pelo que eu tô falando. E se ele for um conhecido meu, ele vai ser induzido realmente, vai ser parcial com a minha conversa. É a famosa rádio patrulha, né? Você passa uma mentira aqui, ela vai passando, vai direcionando, vai diferenciando no meio do caminho, e aí, meu irmão, até chegar na pessoa, chega totalmente diferente. E é passado de geração em geração. Isso. Meu pai pode passar pra mim e daí por diante, né? A pessoa que não conhece é do diabo, não sei o quê, pronto, mesmo. Você vai passando aquilo. E hoje as pessoas têm uma preguiça de procurar informação, preferem mastigar, daí, meu irmão, haja ignorância, né? Mas é isso mesmo. E pegando esse gancho seu aí, irmão, como você trata essas pessoas que... Eu sei que você deve tratar no amor, no máximo respeito com essas pessoas, mas como você recebe essas pessoas que são ignorantes, que vão no lado mais ignorante, como o Rasta falou? Quando essas pessoas chegam lá no terreiro, para mim é uma maravilha, porque eu vou explicar ela vai passar a conhecer. Agora o difícil é aqueles que não vão, aqueles que não querem aprender, aquele que tem o preconceito porque é uma igreja evangélica ou igreja católica ou outra denominação falou mal, aí fica difícil. Mas aquele que vai para conhecer, vai para aprender, entendeu? Fica mais fácil. E recebe muitas pessoas? Bastante. Claro, recebe muitas pessoas. Todas as religiões participam lá. Vai pessoas de outras religiões também. Eu tenho uma curiosidade. É porque também passa muito do respeito. Eu acho que tem algumas religiões que ela não respeita a outra, e aí vai defamando. Nem eles próprios conhecem o que acontece lá e faz a questão da defamação.
ali é do diabo, não sei o que e tal. Acho que a base seria o respeito. Se você está, meu irmão, como eu falei aqui um pouco tempo atrás, se você está aqui, velho, está te fazendo bem, você tá bem, cara. Por que é que eu quero que você saia olhando pra mim, assim, você está bem ali? Se você não está legal lá, venha pra cá, venha se conhecer, sabe? Venha pro lugar que você vai ficar no meio das pessoas que fazem bem a você. É sobre isso. Eu tenho até amigos que são pastores e perguntam algumas informações para mim, eu também pergunto a eles, que eles vão aprendendo com o outro. E isso, a troca de informação. É, claro, entendeu? Porque no final das contas, todas as religiões, elas levam o mesmo caminho, que é a evolução. Evolução. Eu acho que a galera tem que entender isso, sabe? E ao invés de ficar degladiando, eles deveriam estar unidos, né? Em fazer o bem para a sociedade, para as pessoas que chegam tanto na igreja, para as pessoas que chegam no terreiro e tantas outras que tem. Acho que é isso, focar em fazer o bem a quem chega lá. Ainda mais um país igual o nosso, que é, queira ou não, é cheio de médio, porque a gente tem a mistura do índio, do branco, do europeu, dos chineses, do povo asiático. Tem essa força espiritual, essa miscigenação muito grande. O Brasil é um dos países mais espiritualistas que tem, porque nós somos uma mistura, uma junção, entendeu? Temos um pouco de cada religião, de cada país. Então, um está aqui para aprender com o outro, um está para ensinar o outro. Sabe? Como eu falei, né? Estou aqui para conversar com vocês, ensinar e aprender também. Estamos aprendendo muito, né? Como tem um tópico aqui, por que tanta gente tem medo da Umbanda sem nunca conhecer? É isso. Tem medo sem nem conhecer, nem procurar saber. Mais assim, agressivo, espiritual muito agressivo, é muita negatividade, a pessoa interpreta dessa forma. Muita gente, por quê? Porque, na verdade, alguns pais, algumas mães deixam a desejar. Porque a gente tem que mostrar a parte boa da religião. Tem todas as religiões. Mau caráter, mau sacerdote, em todas as religiões. Não vai ser diferente com o Umbanda e o Candomblé. Não é isso? Agora, essa geração dos pais, das mães de santo, das orixás, dos baborixás que está chegando, a gente tem que ter a responsabilidade de ensinar como deve se comportar, entendeu? Como deve fazer as coisas boas, a caridade, porque o pilar da Umbanda é amor e caridade. Nosso pai Oxalá ensina isso. Então, nós temos que passar isso adiante, entendeu? E assim, eu amo ser umbandista. Está nas minhas veias. Aí, o que acontece, irmão, antes, durante e após a incorporação? Como é esse processo? É um processo, é doloroso, é prazeroso, é um processo também gostoso, entendeu? Sim. Porque vamos supor, um médium que leva a vida toda sofrendo sobre energias negativas, porque não está cuidando da sua espiritualidade. Então, tem que ter luz, né? Então, uma pessoa, quando vai receber uma entidade, a pessoa que não tem o preparo de receber a entidade, sente calafrio, dor de cabeça, náusea. Tem uns que ficam confuso mental. E é normal no processo, no iniciante. É por isso que o médium passa por etapa de aprendizagens, dos banhos, das orações, do acolhimento. Então, isso tudo prepara o médium para quando a entidade vir, quando a entidade começar a manifestar realmente, porque ela vai dando sinal. O médium está preparado. Aí ele não vai sentir esse efeito colateral que muita gente sente, entendeu? E mesmo quem é feito, que já carimbado, vamos dizer assim, a gente ainda sente. Porque sua energia é diferente. É o mundo astral. É a mesma coisa que fala assim, o caboclo, o orixá entra na pessoa. Não entra. Ele manda sua energia para os nossos chakras. O ori, né? Nas costas também tem 7 chakras ou mais pontos. Então isso tudo recebe energia da entidade. A entidade não entra dentro da pessoa. Recebe energia. Entendeu? Vou aproveitar e perguntar assim, o que é que você mais sente antes dessa incorporação? No meu caso, isso. Rapaz, primeiro um zumbido no ouvido. Tchum! O coração começa. Quero ver que a pressão sobe um pouco. Entendeu? Aí eu vou relaxar.
né? Vou entrar em sintonia com minha entidade, ver qual entidade quer vir e poder trabalhar. Aí pronto, aí eu vou dar espaço à minha matéria, poder a entidade se manifestar. E qual o período desse processo espiritual De receber a entidade? de receber a entidade? No meu caso mesmo, é eu me concentrar, a minha entidade vem logo, fazer bem simples. Se eu quiser iniciar, iniciante na Umbanda, eu passaria por um período, né? Certo? Para receber essa entidade. Você pode receber a entidade antes, durante e depois. Vai depender da sua mediunidade. Às vezes tem pessoas que lá e já viram no santo. Às vezes a entidade já pega. Mas mesmo que não tenha o preparo, a entidade pega, porque a entidade quer se manifestar. E às vezes o médium não tem o preparo. Aí sim, chama médio iniciante, eles têm que passar pelos rituais para quando ele não sentir tanto o que ele está passando. E tem outros que não recebem, né? Todos são médios, porém, como eu falei anteriormente, tem o médio de audição, visão e olfato. Então, todos os médios têm que passar pelos rituais para que ele venha mais leve, para que ele fique mais, vamos dizer, carimbado, né? Mas não é fácil não, mas a gente consegue. Pai Renan tirando. Tudo é doutrina. Com certeza. Pai Renan tirando nossas dúvidas aqui, irmão. Sim, sim. E eu que sou um aprendiz nessa área, não sei quase nada, estamos aprendendo mais e mais com ele. Fazer alguma pergunta desde? Rapaz, eu vou pegar um gancho assim, uma dúvida que as pessoas confundem muito a Umbanda com o Candomblé, mas sabemos que são religião diferente, apesar de ser todos das matrizes africanas. Mas qual é a principal diferença entre o Candomblé e a Umbanda? Pronto. O Candomblé é uma religião, né, matriz africana. O povo que veio da África escravizar, nossos irmãos, né, no respeito aos mais velhos, nossos antepassados que sofreram nos porão. Então eles trouxeram os orixás com eles, a doutrina, né? E aí cultiva a natureza, né? Que vamos supor, o mar vem com o Iemanjá, o rio com o Oxum, né? As pedreiras, a justiça com Xangô, os ventos com o Oiá, e assim sucessivamente. E a Umbanda é a religião brasileira, né? Vamos supor, quem começou a trabalhar na Umbanda foi os preto velho, que sofreram, né? Os caboclos, que é da terra, né? Os marinheiros, né? Os baianos. Então, a diferença. O Candomblé trabalha com feitura, a Umbanda com doutrinação. Então, há algumas diferenças, entendeu? A gente cultua o orixá, né? Como falange de Ogum, falange de Oxóssi, né? E no Candomblé é o orixá na essência dele. Entendeu? Mas então, no caso, os mesmos orixás. Os mesmos orixás, porém de forma diferente. É igual a própria nação de Candomblé, que tem Jeje, Quito, Namor, Angola, né? São religião afro, porém de feitura diferente. É como uma árvore com várias ramificações. Isso, né? Aí, entendeu? Então a gente tem essas diferenças, mas eu acho que a melhor coisa é a união entre o nosso axé. Pronto. Vamos aproveitar aqui essa paradinha para falar do nosso patrocinador, Franco Publicidade. Estamos aqui no Estúdio da Franco. Se você quiser fazer gravações, podcast, propagandas, coisas de futebol, enfim, pode vir na Franco Publicidade. Vai passar aí embaixo o númerozinho dele. Vocês podem chamar, que o homem é de confiança, viu? Vamos lá, Fábio. Outra perguntinha seria: o que acontece no ambiente durante a corporação? Como é que fica o clima quando você sabe que a entidade está se manifestando ou querendo se manifestar na pessoa? No caso, você fala no terreiro, não é isso? Pronto, no centro. Beleza. Acho que é possível em outros ambientes, em seu terreiro. Claro. Mas aí a pessoa não estaria cuidando desse lado espiritual dela para... Vamos lá. Vamos dar exemplo. Uma pessoa, um médium, às vezes não sabe que é médium, e aí está num barzinho, né? Tomando uma cervejinha, enrola um pagode, daqui a pouco incorpora uma entidade. Não é o lugar de incorporar.
é verdade? Às vezes aquele médium, aquela entidade, não tem o preparo, porque a entidade quer trabalhar, a entidade quer pegar o médium, aquele médium é daquela entidade, aquela entidade é daquele médium. Então, por isso que existe o centro, existe o terreiro, que é para a pessoa ir para se cuidar. Mas quando isso acontece, a incorporação, o ambiente fica pesado, às vezes fica leve. Só quem vai sentir isso é o médium. Pessoas comuns, não vai sentir. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem aquela mediunidade, não tem aquele astral. Mas quem estiver presente é médium, sente que ali tem uma presença diferente. Tem a presença de uma entidade, seja ela qual for. Entendeu? Então, quem é médium vai sentir. Muitas das vezes a gente vê até na rua as pessoas passarem incorporadas e alguém levando, talvez ali tá levando pro centro, no caso. O centro, ou para suspender, alguma coisa, tá dando uma ajuda. Eu já vi muitas vezes a pessoa passar em minha rua incorporada. Incorporada, isso eu nunca vi. Porém, Porém, os ignorantes vão achar que é o diabo na pessoa, infelizmente, porque tá tem esse- bebendo. E quantos dos nossos antepassados? Antepassado não. Recentemente, o dia a dia cotidiano, o que acontece? Pessoas são internadas porque às vezes tem problema de mediunidade e acham que é loucura, acham que é depressão. Acontece muito isso. As pessoas lá no centro já foi cuidado assim. Às vezes não tem nada de loucura, às vezes não tem nada de depressão, mas sim espiritualidade. Aí você pega uma pessoa que está, digamos, com um problema talvez espiritual, você leva ela para a medicina injeta remédios que vão mexer nos seus neurotransmissores, e aí que você vai ficar, mas por que se você não tem nada, né, dentro da sua cabeça e empurra um remédio, a tendência é que você fique, né, Pior, você tá entendendo, velho? Como você pode mudar a vida da pessoa por falta do conhecimento. meu irmão. E é verdade, velho. E outra pergunta, pai. Qual a verdadeira função do Exu dentro da Umbanda? Claro, Exu. Exu é Mojubá. Exu é um orixá muito, como que eu posso lhe dizer, alegre. Temos que se respeitar porque é orixá do caminho. É orixá também da sabedoria. É orixá do troca, do comércio. Todo Exu está presente. Se você é um comerciante, na feira, Exu está presente. E é o orixá dos caminhos. É o orixá que você, quando está precisando, você pode fazer uma oferenda, entendeu? Que ele vai abrir seus caminhos. É o orixá da comunicação entre a terra e o céu. É o orixá que vai comunicar você com os seus orixá. Agora existe o orixá, né? O cartiço, que geralmente que a gente cultua na Umbanda, nas outras nações também. E existe o orixá, o supremo, né? Que é o orixá que veio da África, é o orixá Exu-Onan, e assim já vai, tem vários. Né? Então, orixá, o Exu trabalha para paz, para prosperidade, para abrir caminho. Agora, tem pessoas que gostam de se aproveitar e trabalham de maneira diferente, mas isso é o ser humano, não é o orixá. Isso. E nesse caso, a pessoa acaba pagando parte também? Pô, tô me aproveitando aqui da entidade para tem pagar o negativo. consequência. Eu vou dar exemplo do campo espiritual. Se você faz o bem, você vai receber o bem. Mas se você, infelizmente, for uma pessoa, um ladrão, marginal, alguma coisa assim, a polícia não vai prender, não vai matar? Então, aquilo que você plantou. E ele tá para negociar, né? Isso, você não pode plantar arroz e colher feijão. Jamais. Jamais. Então, no mundo espiritual, tudo que você fizer tem consequência. É o livre-arbítrio da pessoa, Claro. a escolha. Eu sempre converso com as pessoas, quando a gente chega até nesse tema, que as pessoas falam, porque faz o mal a pessoa. Eu digo, rapaz, você tem que entender que o ser humano foi lá fazer o trabalho e fazer o mal. Tá entendendo? Então, quem foi com a maldade foi o ser humano. Ser humano. Quem chegou lá e foi buscar a forma de fazer mal a outra pessoa, não foi os orixás, foi o humano que foi lá com a sua maldade e fez o trabalho. Então, o eu já está no humano que vai fazer a maldade. Não é isso? Isso aí. A galera tem muito... E também tem uma coisa para ajudar a sua fala aí, viu? Sim. Também depende também do Mambá. Se vê uma pessoa vai lá no nosso centro para fazer o mal, eu não vou fazer.
Eu, Renan Santos de Ogum. E se tiver uma pessoa que for ver esse vídeo e quiser se manifestar, pode se manifestar. Eu sempre fiz caridade. Infelizmente, como eu falei nesse instante, né? Não é todo sacerdote que pratica o bem. Existem os bons e os maus. Pegando esse gancho, quando já chegou alguém lá que fizeram algum trabalho para essa pessoa e a pessoa foi até o senhor para poder desfazer? Sim. Já. Você pode contar como foi esse processo? Pode. São vários relatos. Tem pessoas mesmo que foi vítima de bruxaria, entendeu? E eu fui para desfazer. Mas a bruxaria não é só da matriz africana, não. Às vezes tem pessoas de religião ao contrário, de religião diferente, que também faz mal. Sim. Entendeu? É oração ao contrário e outras coisas mais. E vai poder a gente ajudar, e a gente ajuda. Porque tudo é energia, né? Tudo é energia. E vai da intenção da pessoa. Tudo é energia. Mas também tem aquele caso, eu acredito muito, se você tiver bem com sua espiritualidade, nada acontece. Já chegou assim de um pai de outra denominação, chega até você, eu fiz, por que é que você desfez? Já aconteceu esse... Nunca aconteceu, não. Porque geralmente quando a pessoa faz, ele não quer se manifestar. Primeiramente rede de processo, outras coisas mais, entendeu? Porque vamos supor, já pensou um médium morrer porque foi vítima de uma feitiçaria, de uma bruxaria, outras coisas mais? O escândalo que seria? O escândalo que seria naquela casa. Então, nunca aconteceu isso comigo. Pode ter acontecido com outras pessoas, mas comigo não. Eu achei legal essa parte que o senhor explicou do Exu, porque as pessoas elas têm isso como uma coisa ruim, que você vê muito na pessoa chegar na rua e não sei o que lá, seu Exu com outra pessoa, né? Uma coisa pejorativa, né? O que é que você quer, seu Exu? Sem saber nem o que é. Nem o que é. É que você falou, o cara vai ter agora como o quê? Ô, massa, obrigado. O cara xingando, obrigado. Mas vai da intenção. Qual a intenção a pessoa está fazendo isso? Ela vai estar falando de forma pejorativa, mas não é algo pejorativo, já foi explicado aqui. Então você, valeu, beleza. Você vai esquentar com o quê? Eu não esquento nada. Beleza, mas valeu, tranquilo. Uma coisa, as pessoas quando vê as oferendas de Exu, tomam aquele susto, né? Mas às vezes ali tem pessoas que precisam fazer essas oferendas para os Exu. Não só para os Exu, como os orixá também. Primeiro que como na casa é o Exu. Exu que é a comunicação entre o médium e o seu orixá. Né? Vamos supor uma pessoa que seja de Oxóssi, tem que dar comida ao Exu do Oxóssi. Entendeu? E excessivamente. Porque as pessoas interpretam o Exu como um ser mau. 90% das pessoas, dos ignorantes, interpretam o Exu como um ser mau. Aí o que acontece? Aí já vem dos nossos antepassados. Vai qual é aquela rádio patrulha? Aí agora é que vem, né? Ele levou essa fama, né? Inquisição, né? Os padres, os jesuítas daquela época, então dizia que Exu era do mal. Por quê? Porque os índios, os negros, tinham que ser católicos de qualquer jeito. Outro exemplo? Então, os nossos antepassados não podiam se manifestar. É tanto que o quê? Tem como posso te dizer, vamos supor, tem a festa agora aí de São Jorge, e São Jorge é Ogum, Oxóssi, lá no Rio, São Paulo, e Ogum aqui na Bahia, Oxóssi. São Jorge nunca foi da África. São Jorge da Capadócia, totalmente diferente, mas para os negros, para os escravos, adorar os seus orixás, dizia que São Jorge era Oxóssi, que Santa Bárbara é Iansã, que Nossa Senhora Conceição é Iemanjá, a maneira de eles adorar seus deuses africanos. Botava a imagem de Nossa Senhora Conceição, por debaixo tinha a pedrinha representando Oxum, excessivamente, né? Adorava, vamos supor, São Jorge ou Santo Antônio, mas tinha um grampo de trem que representava o Ogum, que é o ferro. Então, a gente tem que fazer isso, nossa cansada de fazer isso, senão morria no tronco. Você que está curtindo esse podcast, aprendendo com o Pai Renan, curta, compartilhe, deixe seu joinha que fortalece a gente a continuar esse trampo, né? De trazer informação de qualidade para vocês. Valeu? Vamos continuando aqui. Aproveitando essa deixa que ele falou, a gente percebe que antigamente, como queimavam as bruxas, né? Só que hoje, talvez aquelas bruxas que serão queimadas são pessoas que trabalham com folhas. Quando você vai fazer como é que fala? Um ritual, um benzamento. Isso. A pessoa que
os senhores mais antigos que benzam as pessoas, hoje, naquela época, seriam queimados. Claro. Não é isso? Você ignora essa galera? Vamos lá, Fábio? Eu queria saber como é esse processo aí também de... Pra que serve o banho? Para as pessoas normais. Tipo, tô com vontade de tomar um banho hoje, vou pegar tal folha. No mundo espiritual, como funciona esse banho? Vamos dar exemplo. A gente vive num planeta que ele roda, né? Tem essas ações. O que acontece? Queira ou não, a gente pega carga energética. Às vezes a gente passa no consumidor, que é o cemitério, né? Muita gente sabe, hospitais, encruzilhadas. Então a gente pega energia negativa. Então, as folhas de ossanha, então serve para limpar a nossa alma, o nosso corpo, entendeu? Mas não é pegar qualquer folha, não. Você tem que ter uma pessoa para ensinar, né? Porque vamos supor, uma pessoa seja de um orixá, tem orixá que não pega tal folha. Então vai acabar prejudicando o médium. O cara chega assim, ouvi falar que tal folha é boa, toma um banho, vai lá no quintal, pega e joga. É bom para Fernando, jeito. mas para Paulo não. Sim. Entendeu? Então a gente tem que saber qual banho que vai passar, qual banho que vai tomar, o horário de colher as folhas. Não é chegar e... Às vezes tem pessoas que chegam lá, a gente tem que pegar uma folha urgente, a gente vai fazer a oração para o Ossain, pedir licença para o Xóssi, para os caboclos, tirar aquela folha. Não é chegar assim, não, entendeu? Macerar as folhas, a gente tem que saber a oração. Porque tem gente que chega assim, você fala, pá, tô achando que eu tô com mal olhado, o cara toma banho de tal coisa, aí você vai lá do quintal, joga e não vai adiantar em nada no caso. Muitas vezes não, né? Mas o bom é ter um ensinamento. Vamos supor, como muitas pessoas fazem, está com dor de cabeça, toma uma aspirina. Toma uma aspirina hoje, amanhã, daqui a pouco vai ser uma coisa pior. Então, certo é no médico para saber o que está acontecendo, por que aquela dor de cabeça constante, às vezes pode ser outra coisa. E que a Umbanda não deixa de ser uma medicina, porém, uma medicina ancestral, né? Espiritual. Isso aí. Legal, vamos lá. Agora, meu irmão, muito interessante. Outra pergunta aqui, quem são os pretos velhos, caboclos e outras entidades na Umbanda? Rapaz, agora pedir licença aos meus mais velhos, né? Para falar desse povo batalhador, esse povo que carregou o Brasil nas costas, são os pretos velhos. Tem um conhecimento imenso no mundo espiritual, principalmente aqui no Brasil, né? Todo mundo sabe que a Umbanda foi criada por Zélio, né? Fernando de Moraes, mas os pretos velhos já manifestavam. Vamos dar um exemplo. Quem deu a libertação dos escravos foi a princesa Isabel, não é isso? Mas antes já tinha a lei do ventre livre. Antes tinha Zumbi dos Palmares para lutar. E outros advogados na época, negros, né, formaram, criaram, que lutaram para a gente conseguir a libertação. A princesa Isabel só foi assinar. Mas deixou a gente as traças. Deixou nossos antepassados as traças. Você vê, né? Rio de Janeiro, as favelas, aqui na Bahia, não deram terra para nós, de jeito nenhum. Então, o que aconteceu? Os pretos velhos, voltando para a Umbanda, os pretos velhos começaram a se manifestar antes da Umbanda ser criada. Os boiadeiros, né? Os caboclos de pena, que é os caboclos índios, os marinheiros, os hereis. Então, esses espíritos veio para trabalhar. Então, tinha que criar alguma coisa diferente. Infelizmente, escolheu Zé de Moraes, que era um homem branco. Ele era espírita. Mas por quê? Porque antigamente o negro não tinha direito a nada, nem cultuar os seus orixás. Aí, o Exu da Sete Encruzilhada, o Exu não, o Caboclo da Sete Encruzilhada, me desculpe, começou a trabalhar com esse médium, que aí foi criado a Umbanda, mas a Umbanda já vinha mas tinha que ter um porto seguro, né? Infelizmente, foi desse cidadão. Aí outra coisa eu gostaria de perguntar, todo mundo tem um guia espiritual? Porque às vezes conhece alguém que é de Umbanda ou do Candomblé, o cara fala, olha pra você é de Oxóssi, você é de algum, tem gente que muito fala isso, né? Todo mundo tem um.
Isso, na sua visão, seria mais pela emoção ou tem alguma coisa ali que... Ela realmente ele bateu ali e falou, não, Vamos dar um exemplo. Vamos dar exemplo. A gente está falando aqui sobre a Umbanda, sobre os orixás e tal, o que acontece? Aí chega um cidadão, aí vê, esse cidadão é de Xangô e eu selo de Ogum. Só que eu estou com a vibração, né, de Xangô. O cidadão, como ele é médium, né, às vezes não é um médium preparado, ele lança, esse médium é de Xangô, eu sou de Ogum, mas eu estou com a vibração daquele orixá. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Quando o cidadão chega e diz, você é de Oxóssi, às vezes você está com a vibração de Oxóssi, às vezes é um dia de quinta-feira, às vezes o Oxóssi que você está com a vibração é do seu antepassado, é um orixá de família. Se é um orixá de família, pastor não vai ter Oxóssi. Na minha família mesmo, né, o Kearô, ele governa a minha família, os meus antepassados, apesar de eu ser de Ogum. Mas quem olhar para mim, porra, eu dava tudo aquele rapaz era de Oxóssi, mas não, porque Oxóssi está na minha corrente sanguínea, na minha raiz ancestrais. Aí no caso todo mundo tem? Eu acho que todo mundo tem, né? Se não tem orixá, tem outros deuses. Pronto. Não precisa ser só orixá, não, tem outros deuses, né? Sim. Vamos supor o pessoal do lado do Oriente, é outros deuses, né? Vamos supor O Tombuda e tal. É isso. Então não é só os orixá. Pronto, aí eu tirei essa dúvida, tá vendo? Outra aqui seria pensamentos negativos influenciam espiritualmente? Claro. Pensamento negativo é um problema muito sério. Vamos supor, a gente aqui está num só clima, né? De fazer essa live, falar sobre a Umbanda, a gente está com só esse pensamento. Então tudo vai correr bem. Sim. Mas se tiver um de nós 5 aqui, tiver com pensamento negativo, Realizando. aí desanda. Então assim é a vida. Se você estuda, só amanhã você é um médico, você é um advogado, você é um cientista, você está pensando positivamente. Mas quando você pensa, pô, não sou nada na vida, não tenho sorte, nada vai para frente, você não vai andar de jeito nenhum, tudo você vai atrapalhar, não tem trabalho. Pedindo aquilo, né? Você está pedindo aquilo. A mesma coisa, cuidado, viu, pais e mães, você tiver o filho de vocês, estão amaldiçoando, esse menino não tem sorte na vida, esse menino não sei o que, pelo amor de Deus, abençoe seus filhos. É aquele lance do poder da palavra. Claro, a palavra tem poder. A pessoa acaba manifestando. Claro. O número que solta. Infelizmente, o mal em si, quem cria somos nós mesmos. Só acontece coisa ruim. Ó, você clamando aquela coisa ruim. Clamando, né? Ouvindo também. O universo diz, acontece coisa ruim, tome coisa ruim, né? Que você quer. Uma seria música por aí, também, né? uma forma mágica também. Então... Vale que você ouve também. Como é bom você cultuar aquela positividade, né? Claro. Positividade o tempo todo. Ela emana a frequência, né? Como é possível ficar só em pensamentos positivos? Tem alguma técnica que vocês usam, utilizam? No caso, a gente da Umbanda, né? Sim. De matriz africana, sim. Vamos dar exemplo. Hoje tem um trabalho lá no centro, no terreiro, eu tenho que estar positivamente bem. Mas seria dias antes do trabalho? Dia antes do trabalho também. Entendeu? A gente que é sacerdote, a gente está 24 horas bem conosco mesmo. Porque chega pessoas de vários problemas. Então, se a gente não estiver bem espiritualmente, como é que eu posso atender uma pessoa? Como é que eu posso demandar com um espírito negativo, um espírito que não tem luz naquele momento, se eu não estiver bem? Bem e corretamente, porque espírito vê. Vamos supor, vamos dar exemplo. Vai que Pai Renan faça alguma coisa de errado. A sociedade não está vendo, mas o espírito está vendo. E ele pode lançar aquilo que eu fiz no meio do público. Como acontece muito nas igrejas aí, não é isso? Sim. O pastor fala daqui a pouco. A casa cai. Eu não sei qual é o ser que vem de lá e descobre. Não sei se é Espírito Santo, se é demônio, não sei. Não é minha praia, né? Mas eu falo dentro da matriz africana, dentro da Umbanda, a gente tem que andar corretamente. Eu sou da Umbanda, eu posso fazer tudo? Não. Nós temos doutrinação. Nós ensina aos médios como deve andar, se comportar. Quando você vê um médium bebê fazendo acontecendo, aquilo
Não é ensinamento do sacerdote. E quando você vê um sacerdote bebendo, fazendo acontecer, ele não tem fundamento nenhum. Não aprendeu fundamento nenhum. Porque o candomblé e a umbanda não ensina coisas ruins, só ensina coisas boas. E, Coisa pra infelizmente, pessoa mudar de vida. esses aí terminam por fazer com que as pessoas que não têm o conhecimento achem que todo mundo Acho que é normal, né? tá entendendo? É isso também que ajuda a difundir não, a defamar os outros, né? Defamar, isso aí. Eu É vejo como se fosse muito- numa igreja evangélica. Então o pastor faz tal coisa, aí é humilhado perante a sociedade pelo erro dele, aí as pessoas acham que todos são iguais. Todos são iguais, e não é. Daí isso acontece em todas as religiões. Não. Existem pastores muito conhecedores e de palavras, entendeu? E corretamente certo. Assim também como existem os pais de santas, mães de santo, padres excessivamente. Na sua opinião, terminou um culto afro agora, por isso que no candomblé, na Umbanda, não sei como é o processo. Porém, após esse culto afro, é normal o pessoal entrar em bebida, essas coisas. Eu vou falar por mim. Qual seria a sua Né? opinião sobre isso? Eu não bebo nem fumo. Nunca fui de beber. O corpo agradece. É isso aí. O que acontece? Aliás, gosto de praticar exercício físico, entendeu? Correr, fazer caminhada. Mas eu mesmo, na minha casa, quando tem festa de caboclos, de orixá, não entra bebida. Já é ordem do meu caboclo. Não entra bebida. Os médios não bebem. A gente coloca bebida para as entidades, o charuto, tudo. Para entidade. Os médios não. E eu sou bem claro e rígido com isso. A mesma quando tem festa de Exu, que geralmente tem bebida, não é isso? A única vez que entra bebida lá. Mas os médiums não bebem. Quem bebe são os visitantes. As nossas obrigações, a gente pega um lugar ideal, lugar certo para colocar. Não é qualquer lugarzinho que eu jogo, não. Eu tenho que ver um local que pega mata, que pega água, que pega prendeira. Não é à toa, não. Que eu acho muito errado. Entendeu? A Umbanda tem essa conexão também com a natureza, né? Cada qual, mas eu mesmo, na minha casa, lá no nosso centro, a gente não usa nenhum entorpecente, nem cigarro. Uma dúvida minha, pode ser meio ignorante, mas é dúvida. Por que vocês fazem essas ofertas para as entidades? Tipo, Oferendas? isso, as oferendas. Elas necessitam dessas oferendas? Muito bom isso, viu? Depende de casa para casa, né? Mas geralmente essa religião afro a gente dá oferenda aos caboclos, aos orixá, entendeu? É como um agradecimento, como uma oferta, entendeu? Nós vamos fazer uma festa, a gente dá comida a Exu. Ao que trabalha, ao que corre atrás. Mas não que ele necessitasse daquilo. Às vezes sim, às vezes necessita, às vezes sim, às vezes não. Mas aí é ele que pede. Vai depender de médio para médio. Vamos supor, tem um médico iniciante, então o eixo dele precisa comer, precisa beber, a gente dá. Mas já tem médicos que não precisam. No caso, vocês não trabalham com animais, mas com frutas. Seria isso? Depende. Tem um banda que não trabalha com animais, todos que trabalham. Vamos dar exemplo aqui. A gente vai fazer o caruru de corno da Damião. Você quer comprar o frango congelado? Não vai. Então, aí no terreiro, sem ter que for, a gente tem que fazer o sacrifício do frango, entendeu? Para fazer o caruru. Não é não pegar frango congelado. Às vezes a gente recebe um boi de oferta, a gente vai ter que matar aquele boi, né? Sim. Pode guardar em árvore. Aproveitando, pegando esse gancho, que a gente vai às vezes na rua e a gente vê lá o último tacho, né? Isso. Ali com a oferenda. E aí tem pessoas que até esquivam, com medo de pegar alguma coisa e tal. No caso, você podia me perguntar se a pessoa passar ali e pegar alguma coisa. E outra, pegando esse gancho, tem pessoas que até chutam. Tem outros, né, que chutam. Chuta que na bomba. Entendeu? E diga aí, a pessoa que passar por perto realmente pega alguma coisa, aí o que acontece com a pessoa que chuta, né? Os que chutam são os fanáticos religiosos. Geralmente são esses. O que acontece? Foi dado uma oferenda ao orixá, vamos supor, Exu, lá na encruzilhada, o frango, sei o que for. Às vezes, geralmente, não é para fazer o mal. Ali, às vezes, uma oferenda que foi dada, às vezes, para um descarrego do corpo do médium.
Às vezes é para abrir o caminho. E às vezes tem um cidadão que vem de lá e chuta. Ele não sabe que ali tem fundamento, ali tem um conhecimento ancestrais. Chuta hoje, amanhã, tá aí passando mal. Tudo é ignorância, a intolerância religiosa. Tem aqueles que ainda pegam a cachaça e pai levam. Bebe. Levam, sai bebendo. Aí quem vai carregar o egum, as coisas, é aquele cidadão que faz isso, não é a gente. E quando a gente faz uma oferenda, não é para fazer mal a ninguém. É uma proteção nossa. Às vezes você passa por um bocado de coisa, às vezes a lei está tirando um espírito negativo. Porque tudo é alimento. O feijão é alimento. A farinha é um alimento. O café é um alimento. A fruta é um alimento. Aquilo também fortalece nós. A gente não come? Sim. Então a gente pode passar no corpo e ofertar a quem a gente quiser. Né? Você vê o Velho Testamento. Todo fazia sacrifício animal. O sacerdote fazia sacrifício animal. Né? Hoje, Uma forma de agradar a Deus. agradar a Deus. Então nós agradamos nossos orixás. Mas o pessoal tem preconceito de fazer o quê? Espera que esse preconceito acabe. Estou para que acabe um dia, né? Claro, um dia. Com todas as religiões. Cada um no seu cada qual, tem espaço para todo mundo. O mundo é tão grande. Fazer alguma pergunta a você, irmão? Rapaz, aqui é uma Eu dúvida tenho minha, várias, saindo um pouco, eu tenho várias, mas né, tem o tempo e tal. A pessoa consegue incorporar aqui, ó, o cara tá no terreiro, tal, ele incorporou aqui, não sei, Zé Pilintra. Consegue ao mesmo tempo em outro terreiro a pessoa incorporar Zé Pilintra também, ao mesmo tempo? Também, sim, porque o espírito, a força, a energia dele é universal. Às vezes, em um terreiro, tem pessoas que recebem o tranca-rua, tem 3 pessoas viradas tranca-rua Ao mesmo tempo. ao mesmo tempo, porque o espírito não entra dentro do corpo humano, ele manda sua energia. Uma hora dessa aqui, ele está fazendo um trabalho desse, mas quantos vão estar recebendo? Seu Zé Pilintra, seu tranca-rua, seu marabô. Então, ele está mandando as energias dele, isso aí está clamando, está chamando. Não é isso? Tem uma igreja evangélica que tantas vezes clama por Deus e dizem que recebe o Espírito Santo. Quantas pessoas recebem o Espírito Santo no mesmo local diferente, igreja diferente? Sim. E por que é diferente na religião afro? O que você acha sobre o Espírito Santo? É uma coisa realmente que existe ou foi inventada? Rapaz, aí Na sua depende da fé de cada um. Respeito muito os evangélicos, entendeu? Mas se eles dizem que é Espírito Santo, quem está recebendo são eles. Quem sou eu para dizer se é Espírito Santo ou não? A mesma coisa quando a gente passa na igreja, daqui a pouco uma pessoa rodando o estado de Pombagira. Pô, Pombagira tem uns terreiros, vai precisar manifestar lá na igreja? Ou são médios preparados? Ou às vezes são pessoas que recebem para fazer aquilo, para chamar ovelha para a igreja? Eu tenho essas dúvidas. Sim. Eu mesmo tenho essas dúvidas. Porque como sacerdote afro, a gente cultua os orixás. O orixá é para manifestar dentro do terreiro. E quando o médium sai do terreiro, também ele leva as entidades dele, porque ele já nasceu com a entidade. Ninguém tira a entidade de ninguém. Quem que tem o poder de tirar vento? Ninguém. Né? A gente pode doutrinar pedindo agô, maleme, né? Dando os bancos e tal, para que aquele médium tenha um bom segmento espiritual. Mas ninguém vai tirar a entidade dele. Outra pergunta aqui. Inveja. Essa pode ser curiosidade para muita gente. Inveja e mal olhado realmente existem. E como evitar ou tirar essa energia negativa? Então são 2 perguntas em uma, né? Sabe? A inveja e o mal olhado existe. A inveja é uma das piores doenças que tem no ser humano. Você está aqui trabalhando, você vai comprar um carro, o pessoal bota o olho em cima, começa a jogar praga, porque não tem aquela mesma capacidade de você trabalhar, de você comprar o seu carro. Mas ele quer botar o olho em cima. Ele amaldiçoa. E existe. E se você não tiver bem com sua espiritualidade, pega.
Pega. Porque às vezes você vai na rua, você chega em casa, você tá de um jeito, você Isso. fala, rapaz, que zoom. Nossa boca sai bênçãos e maldição. É por isso que eu digo sempre aos pais: abençoe seus filhos, não amaldiçoe. Existe a inveja, existe o olho gordo, existe, claro, sem E muitas das vezes você nem precisa ter o material, basta você ser uma pessoa positiva, o cara já fica com inveja de você. Então, como a gente deve trabalhar as orações, os defumadores, os banhos, né? Se concentrar no seu orixá, outro usar um patuá, depende de cada. O que seria o patuá? O patuá é um pecado que a gente faz, né? E dá para o médium carregar. Mas para pessoas normais também poderiam, Se eu preciso, faz sim. mas isso seria para pessoas que não estão preparadas espiritualmente. Espiritualmente. Qualquer pessoa pode ser, como é que diz, receber uma carga, porque às vezes a pessoa manda negatividade, né? Manda inveja. E aí recebe de volta também. Claro, você tem que estar preparado Então, espiritualmente. para tirar essa carga, se eu me concentrar espiritualmente, umas meia hora só de meditação, funcionaria para retirar essa carga negativa? Depende. Aí outra maneira, né? Você tem que estar bem concentrado no seu orixá, né? Você tem que frequentar uma casa, um centro, um terreiro, uma igreja, entendeu? Receber as orações, né? Fazer, porque eu mesmo faço jejum. Ah, jejum é só da igreja evangélica. Não, menina, o jejum é o melhor para você ter do mundo. Eu quero estar em conexão com o meu caboclo, com o meu orixá, aquele dia de trabalho. Eu não vou consumir carne, não vou consumir bebida. Então eu estou tentando buscar, estou tentando conectar com o meu caboclo. Para quando ele vir trabalhar, ele vir mesmo firme. Encontrar o corpo também limpo, né? Limpo. Você já pensou de manhã você não tomar um banho e chegar aqui? Tá... Misericórdia. Geralmente as pessoas falam muito que jejum é só para evangélico. Não. Temos a surpresa aqui, viu, Romário? Até a própria ciência, né? A própria ciência, ela mostra o poder do jejum. Claro. O jejum tá aí para todo mundo. Ele é usado desde quando o mundo é mundo. Claro. Né? É uma limpeza não só espiritual, mas também física. Geralmente, eu digo você sem medo, 100% dos pais de santo e outras mães que vão fazer os trabalhos espiritual, eles entram em conexão com os outros orixás e fazem o jejum também. O poder do jejum ele é tão grande que ele até ajuda a matar as células cancerígenas. Claro, você tem ideia do poder do jejum. Né? Fora as doenças, diabetes, né? Isso. Que abaixa o açúcar e outras coisas. Todas elas. A gente focou no reflexo. câncer porque o câncer é o mal do mundo, né? É uma doença que, infelizmente, tem levado muita gente, mas se o açúcar, tudo. Vamos fazer jejum, viu, pessoal? Não custa nada não, viu? 16 horas hoje, 24 horas depois. E alimentação, viu? E muita água, ó. Isso. Cuide do seu corpo, porque o seu corpo é o seu templo. Outra pergunta aqui, você quer fazer alguma, irmão? Pode fazer aí, daqui a pouco a minha chega aí. Essa daqui, velho, o que acontece após a morte, segundo a Umbanda? Interessante. Reencarnação, né? Rapaz, é um tema meio delicado, viu? Segundo os espíritos umbandistas, quando a pessoa morre, aí vai ver o que ele fez de bem e de mal na Terra. Existe o Brau. O Brau é aquele local que vai os espíritos que não têm luz, aqueles espíritos que fez mal na Terra, matou, roubou, estuprou e outras coisas ruins. Então, vai para o Brau. Aí tem os trabalhos dos Exus, seu tranca-rua das almas, das padilhas, e lá no Brau tirar aqueles espíritos sem luz, poder receber luz para ser doutrinado no mundo espiritual. Esse é o verdadeiro trabalho. Eles são doutrinados já no mundo espiritual. No mundo espiritual para isso. Porque muita gente acha, muita gente não tem conhecimento, acha que pombagira é para seduzir homens, né? Falam muito isso. Ela tá cheia da pombagira. Não. O trabalho de pombagira é totalmente diferente. É um trabalho delicado. É um trabalho para buscar as almas no Brau, para receber luz, para ser resgatado. Porque tem cidadão que está lá há muito tempo precisando de luz. E esses são os trabalhos dos Exus, os cartiços. Tem como o espírito te usar
no mundo Isso. espiritual para transmitir energia, Energia para cuidar daquela pessoa no mundo espiritual. para chamar todo dia, resetar sente aquela isso? pessoa. Geralmente os médios sentem, entendeu? É por isso que o médium tem que estar preparado, entendeu? Porque às vezes recebe essa energia, que é uma energia tensa, é uma energia difícil de lá, entendeu? Existe também aquele caso, né? Que a pessoa morre e o espírito fica na terra. Vamos supor, as pessoas que são pegadas bem materiais. Ah, tem uma casa assombrada, é um espírito, às vezes é o espírito da pessoa que não desencarnou. O corpo se for consumidor para o cemitério, mas o espírito ficou sobre a terra. A pessoa que amou uma cadeira, aí você vê a cadeira correndo de um lado para o outro, sai todo mundo correndo. É o espírito daquela pessoa. Minha prima já viu algo desse tipo. A cadeira sair. Vamos supor, pessoas que morrem de acidente nas rodovias, às vezes as almas, o espírito não é resgatado, às vezes o espírito não quer ir. Fica ali, perturbando, assombrando, fazendo até vítimas. Existe isso. Nesse mundo existe tudo. Pegando esse gancho, tem pessoas que costumam ver coisas, ver pessoas dentro da casa, ver pessoas até em outra pessoa. Tipo, você olhar e falar, rapaz, eu tô vendo fulano de tal. Essa pessoa seria um médium também? Médium, é um médium de visão. Tem pessoas que chegam dentro da casa e sentem o cheiro de quem for o dono da casa, o médium de olfato. E o médium também de audição. Como eu falei, que existe vários tipos de médium. Existe. É aquele que, no caso, até ouve vozes, né? Ouve os Muitas vezes o cara tá esquizofrênico. Sente e pressente o espírito naquele redor. Positivo e negativo. Existe vários tipos de médium. E, infelizmente, tem médium que não sabe que é médium. Tem muita gente que vê não e não sabe a No força meu que caso, tem, né? quando eu era jovem, o que aconteceu? Uma vez eu sentei na praça e aí chegou um senhor conversando comigo. Conversando, que eu dou muito bem com as pessoas mais velhas. Eu gosto de aprender. Eu gosto de conversar também. Certo? E aí eu trocando palavras, quando eu olhei, o senhor sumiu, rapaz. Eu tomei um susto, sumiu. As pessoas estão ficando... Eu tô ficando maluco. E aí não tinha ninguém para me falar da espiritualidade. Não, eu imagino a cena, a pessoa te olhando, conversando com ninguém, falando, rapaz, por que o cara tá ali? É isso. Fulano e tal tá cantando o juízo lá. E aí foi um espírito. Outro relato também, eu trabalhava, antigamente eu sou motorista, mas antigamente tinha um quiosque, ainda tem um. Aí eu trabalhava com caldo de cana e água de coco. Não inclui das almas. O que aconteceu? Eu buscar cana com o Felipe. Um cidadão me pediu uma carona. E eu dei a carona, um cidadão conversando comigo, a mamãe TPT já vai. E eu não senti que era um espírito. Eu não senti. Não sei qual foi o lugar que eu não senti aquele espírito. Quando o cidadão desceu, eu deitei lá, também. Depois de um mês que eu retornei lá, eu sentei, rapaz, deu uma carona no cidadão assim. Ele ficou me olhando, eu olhei para mim, o senhor tá brincando com a gente? O cidadão já morreu. E aí eu vi a foto lá, rapaz, o cara até eu explicar, aí eu fui explicar, eu pensei, não, eu sou médium, eu sou da Umbanda, coisa e tal. E esse espírito eu acabei até fazendo um trabalho para que os guardiões levassem ele para receber luz. E como foi? Ele conversou sobre o que se pode compartilhar? Sim, conversou sobre o dia a dia dele, né? Que trabalhava na roça, que arrancava cana seca, que fazia a cachaça, que ele tinha um alambique, realmente esse alambique existe nesse local, né? E que ele trabalhou há muito tempo, mas ele não falou que já tinha morrido. E eu não percebi, eu abri a porta para ele entrar no carro. E a energia que ele transmitia? Que energia era? Eu não senti energia nenhuma, vocês acreditam? Por isso que eu não percebi que era um espírito. Eu não senti energia. Quer dizer, ele é um espírito que ele não era espírito ruim, porém ele não sabia que ele tinha morrido. Eu já faço essa pergunta, se tem como o espírito não perceber Ele não que ele percebeu já que ele tinha partiu da parte material, pelo menos. Ele não percebeu. O que vem na lembrança dele é que ele pegava carro, carona, desse local até lá na praça, onde eu deixei ele. E no caso ele fica vivendo o dia dele normalmente, Normalmente, todo dia é isso. porque ele conversa com ele vai achando pessoas que ele consegue conversar. Isso, os médiums. E eu não percebi, a energia dele é tão suave que eu não percebi que era um espírito. Eu pensei que era uma pessoa, na minha visão. Assim, quando a energia dele é suave,
a gente pode deduzir que foi uma pessoa boa? Uma pessoa boa. Não traz aquele peso, aquela porém coisa. não aceitou que foi morto ou não percebeu que morreu. Existe esse caso. Aí, ó. E nesse processo de ficar preso, quanto tempo ficar preso nesse... Pode Esse levar 100, 200 anos, depende. Se não tiver uma pessoa para fazer resgatar o espírito dele. Pode Viu ficar aí eternamente. vocês o quanto a gente tá aprendendo aqui com o pai Renan. Entendeu? Eu mesmo tô tirando várias dúvidas aqui. Viu? Aí eu fiz um trabalho mandando os mensagens de luz. Entendeu? E aí pronto. Pô, que legal. Pronto. Quem seriam esses mensageiros de luz? Que curioso. São os Exus, né? Soltando com a Rua das Almas, né? O que ele pediria em troca desse trabalho? Nada. Nesse Quando caso, eles nada. trabalham para caridade, já está doutrinados, no caso não é ele, sou eu, já está doutrinado, eu sei como pedir, né? Que não é, orixá não é oferta, orixá não é moeda de troca, orixá não é negócio de bodega. É seu estado. A gente tem que se concentrar, os médicos concentrar, entendeu? E trabalhar para o bem, porque eles sabem o que a gente precisa. Pai, mas eu falou questão de oferenda, sim. A oferenda a gente dá como agradecimento, não como moeda de troca. Para nos fortalecer. O espírito já é forte. A gente que precisa. A gente precisa da erva, dos medicamentos. Já pensou que você está com uma úlcera e não tomar remédio? Então, Você tá conduzindo aqui, aí toma um chá de casca de coco, toma um chá de taco de louro e tal. Então sabemos também que o momento que estamos mais sensível é durante nosso sono. Estamos em profundo ali estado de o sono. isso. Qual a possibilidade de um espírito transmitir uma mensagem para o ser durante o sonho? É, 100% eu mesmo, a minha mediunidade é mais mesmo no sonho. Eu recebo várias mensagens. Tem mensagens que eu passo adiante, outros não. Como é que eu posso falar com um cidadão, se o cidadão é evangélico, cheio de preconceito, né? Sim. Fazer logo como um demônio. Então não posso passar essa mensagem a esse tipo de pessoas. Amarrado. Isso é. Mas tem pessoas que eu passo a mensagem porque eu vejo que precisa. Né? Às vezes tem um ente querido que faleceu, ele vem no meu sonho para dizer alguma coisa. Como é que eu posso dizer isso a uma pessoa que não acredita? Que tem um preconceito, né? Porque tem um preconceito. Ele vai ter todo um escudo ali. É isso Ao invés de ele receber a informação, processar, ele vai simplesmente até caia fora e tal. E vai perder a chance também de ver se vai ser verídico aquilo Isso. mesmo, tirar até a dúvida dele, porque já que se ele duvida, tá aí a chance dele descobrir se é ou não. Eu esqueci de citar isso. Existe um médium que a mediunidade dele é sonhar. O sonho vem em conta. Entendeu? Tem um médium também que ele faz evidência na água, né? Na borra do café, nas cartas, carta de tarô, né? A carta cigana, nos búzios. Isso aqui também, tem médium que vê. Então, existem vários tipos de médium. Tem coisa que a gente sonha, aí passa um tempo, você vê o tal do déjà vu, né? Que você vê acontecendo certinho, você, rapaz, essa conversa aqui já teve em algum momento, eu tô lembrando dela. E existem também aqueles espíritos negativos que se aproveitam quando a pessoa está dormindo, quando a pessoa não tem um preparo. Quando a pessoa não está bem espiritualmente, ou quando a pessoa está com um problema espiritual, está doente espiritualmente, tem os espíritos que se aproveitam nisso aí. Aí viu o cara acorda com a sensação de que tem alguém esgoelando ele, alguma coisa desse tipo, não consegue se mexer, toda a paralisia do sono. Poderia ser também algo espiritual também. Existe É sim. Boa pergunta. O que Isso. seria a paralisia do sono? O sono é um espírito negativo que ele sufoca a pessoa, ele tenta puxar a energia da pessoa, entendeu? E a pessoa fica frágil. Tem pessoas, vou falar assim mesmo, tem pessoas sem problema de coração, às vezes é médio, acaba até falecendo. Porque a energia é intensa. Se você já teve um pesadelo, quando a gente fala pesadelo, não é isso? Sim. Quantas vezes a gente sonha quando acorda respirando forte, com aquele medo, aquele pavor, aquela ansiedade, aquele sonho que a gente teve? Rapaz, eu vou contar aqui um relato meu, deve ter uns 2 anos, eu acho, 3 anos, que eu acordei nessa situação. Eu tava ali dormindo e tal, e aí eu vi o cara por cima me enfocando. Aí quando eu acordei assim no susto, que eu abri o olho tudo escuro, eu fiquei com o olho aberto tentando ver alguém, mas tudo escuro, eu não via ninguém, mas a sensação... E eu não conseguia me mexer, cara. Eu tentei gritar, Você ficou paralisado. e não gritava, mas eu ouvia a minha voz assim, tentando gritar, entendeu? Aí depois parou, o que é que eu fiz? Liguei a luz toda da casa, dei um rolê pela casa e falei, não, que porra é essa aqui?
Aí você deu uma moleta no vinagre e voltei a dormir de novo. Aí é por isso que é bom sempre estar defumando a casa. Dia de sexta-feira, preparar um milho branco, né? Cobrir a casa com milho branco, jogar o milho por cima da casa. As orações, os defumadores, tudo é bom. Você vê o quanto todas as religiões têm algo, né? Que, desse tipo. Tipo, você vai pra igreja, eles também têm o banho de descarrego. Claro. Tem um sal, tem alguma coisa, né? Você vê como isso ele é misturado em praticamente todas as religiões. Se você for no budismo, tem o incenso também, né? Tem as coisas. É legal de ver também que há essa junção em algumas coisas, né? Eu já tive várias Legal. experiências na paralisia do sono, Ah, porém, entre uma delas foi o seguinte: eu consegui lutar contra o espírito obsessor. Posso dizer isso? O pode espírito ser, obsessor. obsessor. E meu corpo estava travado, mas porém a força era maior de enfrentar ele. E quando eu fiz esse movimento com a mão, clareou tudo. Aí eu voltei pro meu corpo. Você poderia explicar essa situação que eu passei? Olha, segundo os espíritas, quando a gente às vezes sai do nosso corpo, nosso espírito, o nosso anjo da guarda, sai do nosso corpo. É que a gente pode voar, pode flutuar sobre a água no sonho. A sensação, Isso. a cama fica assim. É isso. Sensação boa, viu? O que acontece? Então, às vezes a gente luta contra o espírito que não tem luz, obsessores. É quando acontece o sonho, meio que você está sendo sufocado. Então, existe vários tipos de espírito negativo, espírito do mal, que trabalha nessa área, que ataca os médios que têm evidência no sono. Entendeu? Às vezes criança tem sonho, às vezes um espírito, ninguém sabe. Então é bom todas as pessoas, quando for dormir, fazer as suas orações, né? Seja de que religião for. É bom estar preparado espiritualmente 24 horas. Porque no momento que a gente quer gritar, parece que tem algo Não focando. consegue. Não Você consegue está falar. Literalmente, você não fica focado mesmo. sufocado. O que seria ideal fazer nesse momento? Fazer algum gesto, alguma coisa? Pensar em alguma coisa? É dormir, tentar dormir positivamente. Uma prática É você diária. cuidar do seu espiritual. Se você é um bandista, kardecista ou de outras religiões. O poder da oração antes de dormir também. Porque Né? o espírito negativo, ele não vai escolher de que religião você é. Ele vai tentar lhe agredir. Por quê? Porque você tem alguma coisa boa para mostrar. Você tem alguma boa ao dia a dia. Vamos dar exemplo. Às vezes tem alguma pessoa que vai tentar se suicidar. Você lança uma palavra de bênção, você lança uma palavra de axé, aquela pessoa vai tirar aquele mau pensamento, e aí aquele espírito negativo vai ficar bem com você. Ele vai lhe perseguir. Pô, quantos trabalhos a gente faz de descarrego? O espírito vem e diz que vai me matar. Pegando esse gancho aí, tem algumas pessoas que já vieram também justamente assim, nessa situação de falar em se matar. E aí você troca a ideia com o cara, você mostra o quanto a vida é importante entre aquilo ali, você mostra para ele que tem uma saída. Tem muitos hoje aí que estão vivos, mas que antes veio trocar essa ideia comigo. Se foi eu que ajudei, que massa. Que massa. Né? Que massa. Se foi aquela trocação de ideia, né, que a pessoa hoje tá aí, se foi eu, que massa, velho, que massa. Às vezes pode ser um espírito que lhe acompanha, entendeu? E deu a luz ao entendimento dessa pessoa. Pô, que top. Que massa, velho, que massa. Estamos aqui com o Pai Renan de Ogum. Está gostando do conteúdo? Deixe comentário. Vamos ter também a parte 2 também. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. E lembrando que estamos aonde aqui, irmão? Lembrando que estamos aqui na Franco Publicidade. Ó, chegar engasgou ali, mais uma vez. Vai passar o nome aí embaixo, Franco Publicidade, vai passar o número. Você que quer fazer propaganda, quer divulgar o seu espaço, divulgar seu comércio, Cachoeira é o lugar, Franco Publicidade. E lembrando que o Systemcast é isso. O Systemcast, ele não tem preconceito, né? Hoje estamos aqui com o Pai Renan, aí poderemos estar com outro pai futuramente, poderemos estar com um pastor aqui. A gente não tem essa besteira, a gente quer divulgar o conhecimento. A ideia é essa, divulgar a informação de qualidade, trocação de ideia franca, legal, sem aquela agonia, né? Vamos continuar aí. Tem outra pergunta, olha bem só. Interessante. Seria possível desenvolver espiritualmente sem frequentar um terreiro? Somente através dessa informação, esse papo que estamos tendo aqui, é possível? Sim e não. O Pai Moço falou sim e não, vai depender de pessoas para pessoas.
Tem pessoas que em si não precisam de religião nenhuma. Tem pessoas que já vêm com a mente já clara, o que quer e o que não quer. Vamos dar exemplo, um ateu, uma pessoa que não crê em nada. Não vive, As pessoas perguntam se não tem trabalha, ele não acredita na espiritualidade. Então, tem médium que acredita, mas às vezes tem o poder de não frequentar uma religião. Eu tenho meu orixá, eu acredito no meu orixá, então não vou para casa de pai de santo nenhum. Porque tem pessoas que, infelizmente, não nasceu para viver em sociedade. Tem pessoas que não querem ser questionadas. Tem pessoas que dizem, você tem que tomar banho, não vou tomar banho. Existem sim pessoas. Então essas pessoas é difícil a gente se lidar. Entra no terreiro, a mãe no terreiro de José, a mãe está no terreiro de Marcelo, de mãe Maria, de pai João. Então essas pessoas é difícil de a gente labutar. Mas existe a possibilidade da pessoa cuidar do seu espírito, seu espiritual, sem frequentar um terreiro, sem... Tem pessoas que evangélicas na igreja. Isso. Eu não vou dizer que não existe, porque existe. Nesse mundo há de tudo. E tem aquelas pessoas que precisam de um centro, precisam de um terreiro, precisam de uma igreja. Está mais ali em comunhão, né? Está mais ali em comunhão. E outra, religião chama religar. Não é fácil quando a gente fala religar. Porque a gente vai lá botar com pessoas de pensamento diferente, falas diferentes, né? Às vezes a pessoa pensa, tudo é maravilha, não é assim. O cara, para ser um sacerdote, se ele conforto, tem que ter pulso firme. Ao dizer não é não, dizer sim é sim, excessivamente. É difícil. Inclusive, tem muitas pessoas que quando vai iniciar na religião, o bando candomblé, e aí quando vê que tem as obrigações a fazer, ela já fala, olha, não dá pra mim não, vou pular fora, que não quer fazer as obrigações. Você tem que ter aquela realmente, e outra, saber o que quer, sabe né? o que acontece? Às vezes o caboclo, o mensageiro de luz, ele vem dar uma ordem, não quer obedecer aquela ordem, não quer fazer aquilo. Até isso. Vou pra casa de fulano e tal, porque lá não vou ser reclamado. E quer facilidade, né? Aí, quando eu digo que o sacerdote tem que estar em comunhão com o seu orixá, tem que estar em comunhão com o seu caboclo, ou com Deus, não sei o que for, para numa hora dessa você chegar e falar com autoridade. Vamos supor, se tiver um filho e estiver bebendo muito, eu vou dizer, filho, você está bebendo muito, não vou parar. Mas se eu for um alcoólatra, que ele vai dizer, pai, o senhor também bebe. Filho, não trai a sua esposa. Esposa, não traia o seu marido. O seu acima, o senhor trai a sua esposa aí. O que autoridade eu vou ter? Aproveitando esse gancho, eu vou pedir que o senhor olhe para essa câmera aqui, bem para ela, e o que o senhor diria para uma pessoa que quer, né, no caso, iniciar na Umbanda, o que você diria para essa pessoa? Pode ir de cabeça e alma. É muito bom, Umbanda. Primeiro que você vai cuidar do seu espiritual, você vai receber ensinamento como se deve fazer o dia a dia, entendeu? E quando você entrar num bando que você vai aprender as coisas, é uma maravilha, é uma religião fantástica, entendeu? Que o Lorum abençoe a todos e dê essa sabedoria para que possa preparar um terreiro, ou uma casa de umbanda, ou quimbanda, seja o que for, certo? E é isso aí, estivemos aqui com o Pai Reinan, cara, a energia que foi sensacional, foi top estar com o senhor aqui. Prazer imenso. E esperamos mais vezes também. Pronto, quando eu puder vir, vocês convidar, estou aqui de coração e alma aberto para vocês. Amanhã é seu para dar essa finalizada, qual a maior lição que a Umbanda ensina? Amor e caridade. O amor está acima de tudo. E a caridade é fazer o bem sem olhar aqui. Curta, compartilha, gente. Olha a garganta de novo, segura, viu? E comente também. E comente, né? Pode colocar aí os comentários para que a gente possa estar respondendo, entendeu? Para trocar essa ideia, para que a gente possa continuar também esse trabalho. Maravilha. Siga o Instagram também, Systemcast. Estamos aí